Olá meus amigos do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Bem-vindos ao terceiro episódio aqui da saga da Fênix Negra, né? A terceira aventura dos X-Men, nessa saga incrível que mudou tudo, né? Que transformou os X-Men numa equipe mundialmente conhecida, né? Olha só, a gente vai falar agora da história publicada originalmente na revista Uncanny X-Men número 131, tá aqui a arte da capa, olha, com a Rainha Branca em destaque, né? Os X-Men são prisioneiros dela, né? Ela faz parte do Clube do Inferno. Vocês podem ver aqui parte dos X-Men presos, né? Tempestade, Colossus e Wolverine, né? E outra parte aqui com Colossus de novo, né? Lutando contra os soldados do Clube do Inferno, tá? Aqui a capa do John Byrne, muito legal. E aqui a primeira página da história, Fuja para Sobreviver, com argumento do Chris Claremont e arte do John Byrne. Lembrando que o John Byrne ele deu os espetáculos dele também no argumento. Olha a arte incrível aqui dos X-Men, né? Com a Kitty Pryde fugindo aqui dos soldados do Clube do Inferno. Ela está fugindo há horas já dos soldados do Clube do Inferno, né? Ela que vocês viram nos últimos vídeos aí, que ajudou os X-Men, né? Ela está ajudando os X-Men de certa forma, e ela que conseguiu fazer contato com a parte da equipe que estava em Nova York, e trouxe essa equipe até Chicago, né? Eles vieram até Chicago para poder ajudar a Kitty e a parte dos X-Men que estava detenta, né? É interessante aqui que logo no início da história, quando a gente já vê a perseguição aqui da Kitty, quando ela cai, o Chris Claremont e o John Byrne eles já deixam claro que ela tem só 13 anos e meio, olha só. Ela é muito novinha, cara, ela é uma pré-adolescente ainda, na verdade, né? E os X-Men chegam até Chicago, na hora H, né? Logo depois que a Kitty cai, e a Fênix, com um poder assim destruidor, arrebenta o carro dos soldados do Clube do Inferno, né? Eles se machucam pra valer aqui nesse acidente provocado pela Fênix, né? E eles já partem para o combate. Você vê que o Noturno já pega a Kitty, leva ela para longe, né? O Ciclope e a Cristal eles chegam, mas não tem muito o que fazer. É interessante nessa parte aqui, pessoal, porque a forma como a Jean fala, né? A Jean Grey, que é a Fênix, a forma como ela fala, como ela se dirige aos vilões, é uma forma bem agressiva que não faz parte da personalidade dela, né? E o poder que ela imprime no combate, ele é muito alto, né? Ela consegue, as habilidades dela estão ampliadas de uma forma muito pesada. E o Ciclope ele fica assustado com tudo isso que está acontecendo, né? Enfim, a Kitty ela tenta fugir do Noturno, ela consegue de fato, mas ela não consegue fugir da Jean, em hipótese alguma. A Jean é uma telepata, né? Ela vai atrás da Kitty, ela se apresenta, ela fala que é uma X-Men. A Kitty se emociona porque ela está exausta, né? A criança, 13 anos de idade, a criança, né? Ela abraça aqui a Jean e os X-Men aprisionam os soldados do Clube do Inferno, né? Levam eles para o jato. Vocês podem ver aqui que eles estão presos aqui, né? Estão amarrados aqui. O Ciclope está cuidando dos ferimentos da Kitty, né? E ele pede para Jean sondar a mente dos soldados para que ela descubra onde estão os X-Men, né? Essa sondagem aqui a gente vai até ler junto para a gente poder ter um pouco de noção sobre o Clube do Inferno, né? Olha só, num piscar de olhos ela descobre onde os demais X-Men estão sendo mantidos e quão bem defendido é o complexo. Fênix também fica sabendo que o grupo foi atacado por outra telepata, uma mulher chamada Emma Frost, né? Que é essa aqui, que é a Rainha Branca, né? Vocês veem os X-Men presos aqui, Colossus, Wolverine e a Tempestade, né? Frost pertence a um grupo de industriais que deseja mais poder político e social e econômico no planeta, o Clube do Inferno. Aí você vê aqui 3 membros do Clube do Inferno, e olha só que interessante também, fundado em 1729, ou seja, o Clube do Inferno tem séculos de existência. Séculos de existência, né? Vamos passar aqui. A Jean descobre com extrema facilidade, né, onde está todo mundo. Vocês viram aí, a sondagem dela é extremamente eficiente, né? Ela manipula aqui também mentalmente um soldado do Clube do Inferno que está desmaiado, né? Ela faz o cara operar como se fosse uma marionete o carro, né? Manipula também a visão de um outro soldado que recebe eles, né? Eles fingem que estão capturados, né? Os X-Men estão capturados.
porém que a Kitty foi derrotada, né? E aqui a Emma Frost, a Rainha Branca, está torturando a Tempestade, né? Olha só. A arte do John Byrne aqui, bem bacana, né? Enfim, a Kitty recebe aqui os comandos do Ciclope, né? Para ela poder invadir e ajudar os X-Men que estão detentos, né? Vocês podem ver aqui o Professor Xavier, o Colossus e o Wolverine, né? E ela ganhou aqui um uniforme, ela já ganhou um uniforme, olha só. Já tinha um uniforme lá na nave dos X-Men, tá? E ela consegue libertar o Wolverine. Uma das coisas mais interessantes desse quadrinho acontece justamente quando a Kitty ela solta o Wolverine, né? Lembro pra vocês que o Wolverine é um coadjuvante nessa época, né? Ele faz parte do grupo só, ele não em hipótese alguma, o protagonista dos X-Men, né? Muito menos dessa história. O protagonista dessa história é a Fênix, a Jean Grey. A Kitty ajuda, ela fala que o Wolverine é super pesado, né? Essas deixas são todas muito boas, né? O Wolverine, ele é baixinho, mas ele é muito pesado. Ela fala, ele é só um pouco mais alto do que eu, mas ele pesa 1 tonelada, né? Ele tem ossos extremamente densos, né? O Wolverine tem os ossos revestidos de adamantium, né? Então, um soldado aparece e consegue alvejar a Kitty, né? O Wolverine fica chocado com o que aconteceu, ainda está muito fraco. E aí acontece o que eu falei que seria interessante. Olha o que o Wolverine fala aqui, olha. Tu acaba de cometer o maior erro da tua vida, otário. O último. E por que isso é interessante? Vou pular rapidamente aqui todo o combate. Também não dá para mostrar a história inteira para vocês, né? Vou pular todo o combate, né? A Fênix começa o enfrentamento da Rainha Branca. A Fênix está extremamente agressiva aqui na luta. O Ciclope está assustado com isso. Os demais X-Men que estão vendo também estão assustados. E a questão do Wolverine é interessante pelo seguinte: vocês lembram que ele falou que era o último erro da vida do Soldado do Clube do Inferno, né? Aí olha esse diálogo aqui do Ciclope com o Colossus. 2 guardas chegaram por trás quando Kitty estava soltando o Wolverine, atingiram a coitada com uma rajada energética estonteante. Aí o Ciclope pergunta, o que houve com os guardas? Wolverine, olha a reticências aqui, cuidou deles. Wolverine, aí ele dá uma pausa, cuidou deles, né? Wolverine matou os caras, isso está implícito, né? Isso acontecia nessa época de uma forma muito interessante, né? Você tinha um personagem violento, que nem o Wolverine, né? Ele matava de fato, o Wolverine é um assassino, ele é o melhor no que ele faz, e o que ele faz não é nada agradável, né? E o John Byrne e o Chris Claremont, eles conseguiam deixar isso implícito sem mostrar graficamente o Wolverine empalando de repente um soldado, né? Não era necessário nessa época, né? A violência era sugerida. E isso não deixava a história menos ou mais madura do que ela é na verdade, né? Essa história, inclusive, é bem madura, tá? Ela tem zero de bobeira. Pessoal, os X-Men, eles derrotam o pessoal do Clube do Inferno. O Professor Xavier, ele não se envolve na luta, tá? Ele prefere ficar observando. E a Fênix, ela poderia derrotar todo mundo com extrema facilidade, só que ela vai em cima da Rainha Branca. A luta da Fênix com a Rainha Branca chega a colocar um prédio abaixo. Tá? Então eles vão até Chicago, né, ao centro, eles estavam em Chicago na verdade, eles vão até o subúrbio, né, a parte do subúrbio onde fica a casa da Kitty, né, a família da Kitty Pryde, tá? E começam a conversar com os pais da Kitty. Antes de conversar com os pais da Kitty, a Cristal pede para não fazer parte da equipe. O Professor Xavier pergunta se ela tem certeza que não quer fazer parte do X-Men. Ela fala que não, né? Como a Kitty ficou sumida a noite inteira, quando os X-Men chegam na casa dela, eles são pessimamente recebidos pelo pai, né? Só que o que acontece? Você vê que o pai tá furioso aqui falando com o Professor Xavier, né? E aí do nada ele muda, né? Ele se torna, o comportamento dele passa a ser simpático ao Professor Xavier, né? Do nada, até o Professor Xavier ficar espantado, né? E aqui num diálogo com a Tempestade, o Ciclope deixa claro que a Jean, ela mexeu na mente do pai da Kitty, né? O Carmen Pryde, né? Então, isso é bem preocupante para ele, né? E a Tempestade fica bem preocupada também, tá? A Jean, ela tá tomando atitudes que ela considerava erradas antigamente, né? Inaceitável. Mexer, tem uma coisa aqui, ó, um diálogo do Ciclope com a Tempestade. Olha
Olha só, a tempestade pergunta: Scott, Jean fez o que eu acho que fez? E o Scott fala: sim, usou seus dons telepáticos contra o inocente. Ela sempre foi totalmente contra isso. Então, ela tá sem amarras, ela tá se soltando, né? Ela tá sendo dominada pela Fênix e a Fênix tá sendo influenciada pelo Jason Wingard, né? Então a gente vai ter as consequências disso que aconteceu na próxima história, no próximo capítulo, que vai se chamar O Inferno Não Pode Esperar. Beleza, pessoal? Mais uma vez aqui o Chris Claremont e o John Byrne, eles arrebentaram, tá? A história está começando a ficar cada vez mais profunda, né? A gente vai colecionando capítulos rasos, né? E eles juntos eles vão dando a profundidade necessária, tá? Um espetáculo aqui de roteiro do Chris Claremont com a mexidinha do John Byrne e a arte do John Byrne impecável, tá? A gente se vê no próximo capítulo, pessoal. Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa parte aqui da história. Valeu, um grande abraço para vocês, fui!